O TikTok vai ser banido dos Estados Unidos nesse domingo, dia 19. O que pode acontecer de impacto aqui no Brasil em relação a isso? O que vai acontecer com o TikTok? Ele vai parar de funcionar completamente? Será que ele vai ser vendido para o Elon Musk ou vai ser vendido para o MrBeast, que também fez uma proposta? Quais são os impactos em relação a isso? O que aconteceu e o que vai acontecer em relação a esse banimento? Bora entender junto comigo nesse vídeo. Não é de agora no governo Biden que essa história de banir o TikTok e outras empresas chinesas veio à tona, né? É algo que já está desde o primeiro governo Trump, lá em 2020, né? Que tem se falado sobre essa questão de banir empresas que são chinesas para serem vendidas para empresas americanas, assim como o TikTok. Começou lá em 2020 essa discussão com o governo Trump e culminou agora com o governo Biden de 6 meses atrás ter justamente assinado essa sell-off bill, né, que seria essa obrigação do TikTok ser vendido para uma empresa americana para continuar operando nos Estados Unidos. É algo que é bipartidário, ou seja, tanto de direita quanto de esquerda nos Estados Unidos, que eles querem uma proteção, uma segurança em relação à espionagem de dados, ao monitoramento de dados, à manipulação de pessoas, e eles têm essa preocupação muito forte em ambos os lados nos Estados Unidos. É algo que existe um consenso de ambos os lados e eles querem proteger os Estados Unidos em relação a tudo isso. Lembrando que a questão de segurança e de vazamento de dados ou de envio de dados para o governo chinês é tudo uma grande especulação e não existe prova disso até hoje. Na verdade, se eles quisessem provar algo assim, já teria sido provado há muito tempo, porque realmente não encontraram nada. Por isso, existe um apoio quase que unânime quando a gente fala em relação a essa venda do TikTok para uma empresa americana. O que aconteceu recentemente é que o Trump voltou a defender o TikTok por conta, principalmente, da eleição dele, que teve um peso gigantesco de uma população mais jovem e principalmente no TikTok por conta de conteúdos de apoio a ele, e agora tá falando que vai repensar um pouco e precisa analisar mais essa situação para poder ajudar o TikTok. Lembrando que o TikTok vai ser banido agora dia 19 e já no dia 20 o Trump assume como presidente. O que ele pode fazer? Pode primeiro cancelar tudo isso e falar que o TikTok vai funcionar, só que ele provavelmente não teria apoio jurídico nem do Congresso para isso, ele teria que ter esse apoio para poder fazer isso. Segundo, ele pode adiar essa situação por 60 ou 90 dias, justamente para ter essa análise e negociações. E o terceiro ponto é que ele pode pedir esse adiantamento, mas na verdade usar só como um incentivo para que o TikTok seja realmente vendido para uma empresa americana. Ele só dá mais tempo para que essas negociações ocorram, já que a ByteDance, dona do TikTok, não quer que essa venda aconteça. O próprio CEO do TikTok, ele vai comparecer na posse do Trump e tá tentando justamente fazer essas negociações aí para que isso continue com o TikTok funcionando, ou que não tenha esse banimento, ou que, por exemplo, se a empresa for vendida, talvez tenha alguma negociação, então tá tudo rolando nos bastidores aí. O TikTok já mandou um aviso para os anunciantes, ou seja, quem anuncia na plataforma, quem usa o TikTok Ads Manager, quem faz campanhas na plataforma, que caso o TikTok seja banido amanhã, ele imediatamente vai ser suspenso, inclusive tendo um aviso para os usuários da suspensão do aplicativo que eles podem fazer download dos dados. Em relação às campanhas, elas vão ser imediatamente suspensas, quem está rodando anúncios. Se teve algo que foi ali pendente, que está rodando por longo prazo, ele vai ter um reembolso ou não vai continuar rodando a campanha, mas as pessoas dos Estados Unidos vão continuar tendo acesso à plataforma de anúncios, porque eles podem fazer anúncios para outros países, né? A grande questão é que depois daquela questão do Trump em 2020, o TikTok ele tem várias hospedagens, várias coisas dependentes dentro do próprio Estados Unidos, através da Oracle, da Microsoft, também com empresas como a Apple e o Google que hospedam os aplicativos. Então, existem muitas questões aí em relação se essas empresas vão poder continuar hospedando os dados do TikTok ou não. Então é algo que ainda vai ser discutido, a gente vai ver os impactos disso depois. Imediatamente, o aplicativo ele não vai deixar de funcionar. O TikTok falou que vai dar esse aviso para os usuários imediatamente se o banimento acontecer amanhã, só que o aplicativo ele vai ser desativado das lojas, ele não vai poder ser feito download, mas quem já tem no celular, ele vai continuar ativo ali, a pessoa vai continuar podendo usar o aplicativo, apesar disso que o TikTok falou, de que vai cortar imediatamente o acesso da parte deles, né? Só que a pessoa vai continuar, teoricamente, tendo acesso ao TikTok se eles não interromperem isso, até que, eventualmente, o aplicativo pare de atualizar realmente, já que ele não vai ter atualizações, mas ele pare de funcionar devido a
dessa falta de atualizações e aí realmente as pessoas percam acesso totalmente ao aplicativo. Tem muita gente que já está falando de outros aplicativos, como o Rednote, migrando de aplicativo para outro aplicativo chinês que vai causar o mesmo problema, então eu não vejo nada de como o Rednote vai ser o novo TikTok. É muito cedo para afirmar isso, né? Óbvio, as redes sociais são coisas que podem mudar as tecnologias, mas o TikTok e outras redes sociais estão muito bem estabelecidas para a gente afirmar que isso pode ser uma nova rede social, principalmente porque é uma rede social chinesa também e que poderia eventualmente causar o mesmo problema que está acontecendo em relação ao TikTok. Quem sai ganhando com tudo isso, obviamente, são outras redes sociais, como é a própria Meta, né, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, que obviamente acabam recebendo uma concentração maior de usuários, de engajamento, de ação de entretenimento de pessoas mais ativas dentro da plataforma com o possível banimento do TikTok. Então isso daí é muito claro, né, que empresas americanas acabam se dando bem com isso, não só a Meta, como outras plataformas, outras redes sociais, o próprio X do Elon Musk. E já falando em Elon Musk, né, existem especulações do Elon Musk adquirir o TikTok, o que eu acho muito improvável, já que isso daí cairia em relação a algumas regras que os Estados Unidos têm, chamadas de antitrust, que seria justamente o impedimento de ter esse conflito de interesses, primeiro porque o Elon Musk vai trabalhar agora no governo americano, então seria um total conflito de interesse isso. Segundo, porque ele já é dono do X, do Twitter, então isso daqui seria uma característica mais ou menos de monopólio, então ele provavelmente está fora de cogitação de adquirir essa rede social, mas óbvio, a gente tem que ver os desdobramentos quanto a isso. Mas a gente tem outras empresas e outras pessoas, como o próprio MrBeast, falando que teria interesse em adquirir o TikTok. E também outros, como o Project Liberty do milionário Frank McCarthy, que também tem esse interesse em adquirir o TikTok. Então existem propostas na mesa, existem potenciais negociações, só que a ByteDance, o TikTok, não tem interesse nessa venda num primeiro momento. Isso seria justamente o último dos recursos, né? Como eles têm esse dia de gap, que é do dia 19 para o dia 20, quando o Trump assume, a ideia, eu acredito, que é justamente esperar o que vai acontecer a partir do governo Trump. Mas como que isso afeta a gente aqui no Brasil, o TikTok como um todo, inclusive quem usa lá nos Estados Unidos o aplicativo? Pra gente aqui no Brasil, diretamente não tem impacto nenhum. O aplicativo continua funcionando normalmente, a gente vai conseguir postar vídeos normais, você vai conseguir utilizar o aplicativo sem problema nenhum, vai continuar com a sua monetização. Só que indiretamente podem ter algumas consequências. Primeiro porque os Estados Unidos é um dos maiores mercados que obviamente influencia outros mercados em relação ao uso do aplicativo. Então isso pode impactar indiretamente ao longo dos próximos meses. A monetização, a gente sabe que a gente recebe em dólar. Não existe uma referência de que esse dinheiro está vindo, por exemplo, dos Estados Unidos, e óbvio que isso daí pode ser mudado para outros países e eles continuarem pagando a gente normalmente. Só que pode impactar em algum momento, por exemplo, alguma transição em relação a todo esse processamento, mas a minha visão vai impactar em nada nos nossos recebimentos de pagamento aqui, nem da monetização em si. Só que pode, em um futuro breve, aí, em médio ou longo prazo, afetar os programas em si de monetização, que a gente sabe que justamente muito desse financiamento, ele pode vir justamente de grandes núcleos como os Estados Unidos, que é muito maior e movimenta muito mais dinheiro, consequentemente alimenta mais o fundo de criadores, que é o que paga mais também a monetização e outros programas, né? A gente tem que aguardar justamente para ver os impactos disso. Como eu falei, eu vou deixar muito claro aqui, eu não acredito que vai impactar a gente de forma alguma no primeiro momento, mas indiretamente a gente pode ter essas possibilidades. Eu sou um profundo defendedor do TikTok porque ele transformou a minha vida e de milhões de criadores no mundo inteiro e de pequenos negócios que dependem da plataforma para vender mais, para sobreviver, para monetizar com o seu conteúdo. Apesar de eu sempre falar da diversificação, da importância de ter outras redes sociais, o TikTok ele desempenha um papel muito importante na nossa cultura dos últimos anos. É uma plataforma muito relevante e significativa, então eu espero sinceramente que dê tudo certo lá nos Estados Unidos e que aqui a gente continue voando com o TikTok mais e mais, cada vez mais crescendo. Me dá sua opinião aqui, o que você acha que vai acontecer agora com o TikTok em relação a tudo isso, tanto nos Estados Unidos, você acha que realmente ele vai permanecer banido, ou já no dia 20, na segunda-feira, o Trump vai reverter isso, ou vai dar aquele prazo de 690 dias para justamente ter mais negociações
atualizações? O que você acha que pode impactar isso no Brasil? Salientando de novo que vai continuar tudo normal aqui, não tem problema nenhum, mas você acha que isso pode impactar a gente no futuro breve, na média e longo prazo? Então comenta aí para eu saber e óbvio, já compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber dessa notícia.